Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. Como sempre, comigo aqui, professor Rodrigo Navarro, para batermos um papo hoje sobre o papel da comunicação nas relações institucionais e governamentais. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao papo novamente. Fala, Márcio. Fala, pessoal. Tudo jóia? Hoje temos aí um convidado super especial, de uma empresa também super especial, que está passando aí por novidades, por mudanças. Vamos explorar tudo isso no nosso papo de hoje. Seja bem-vindo, Ricardo Torreglosa, diretor de comunicação da Prospectiva Public Affairs. Olá, obrigado, professor Rodrigo, obrigado, Márcio. É um prazer aqui estar representando a Prospectiva aqui no Origem Talks. Show de bola, Ricardo. Seja bem-vindo aqui. Uma tradição já nossa aqui é você falar um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui na Prospectiva, para daí a gente partir daí falando sobre qual é o momento da Prospectiva, o que vocês estão fazendo aí de mais recente. Então, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, Ricardo. Como é que você chegou até essa posição de diretor de comunicação na Prospectiva? Maravilha. Bom, eu sou jornalista de formação, né? Tenho 42 anos, sou natural do ABC Paulista, tenho pós-graduação em marketing e certificações aí em finanças e gestão e liderança, enfim. A minha carreira, basicamente, assim, na comunicação, se deu em comunicação corporativa, Rodrigo e Márcio. Eu comecei lá atrás como estagiário da Ford Motor Company, trabalhando com comunicação interna. Depois de estagiar, eu fui para uma agência que chama XCOM, que é uma agência também renomada aqui já no mercado de comunicação corporativa. Fiquei na XCOM por 2 anos e depois eu voltei para o mercado corporativo de empresas. E aí voltei para a Ford, aí já como assessor de imprensa, cuidava especificamente da unidade da Ford Caminhões e toda a linha de picapes e veículos off-road da montadora. Depois eu fui para o Banco Santander, onde eu trabalhei principalmente no projeto de integração do Santander com o Banco Real, em meados de 2009. Fiquei no Santander até 2012, quando eu fui para o GPA, também para trabalhar um pouco aquele momento de fusão do GPA com o Grupo Casino. Fiquei no GPA durante 1 ano no corporativo, ali na Brigadeiro, em São Paulo, e depois eu fui deslocado para a Via Varejo, que era a unidade de negócio do GPA, que cuidava das marcas Casas Bahia e Ponto Frio. Então eu fui montar a estrutura de comunicação do GPA na Via Varejo, fiquei lá por mais 4 anos. E aí depois disso, enfim, depois de algumas crises lá da empresa, acabei saindo e fui para o mercado de agências. Fiquei 1 ano aproximadamente fazendo alguns freelancers para diversas agências aí do mercado, e depois eu entrei na FSB, que todos conhecem, fiquei na FSB ali por quase 6 anos. E aí ali eu fiquei basicamente no núcleo de atendimento, né? E aí passei ali por diversos clientes, atendi mais de 15 clientes ali de diferentes naturezas, até que a Prospectiva me fez o convite, isso há 3 anos atrás, para vir aqui para a Prospectiva montar a área de comunicação deles, né? Então, não é que a Prospectiva não tinha uma área de comunicação, mas na verdade a gente tinha entregas e inteligências de comunicação difusas, muito espalhadas e desorganizadas na casa. Então eles me convidaram para vir para cá, para organizar um pouco a área e para a gente empacotar um pouco esses serviços de comunicação dentro de um conceito, que aí eu vou entrar aqui depois mais nos detalhes, que é o conceito de Public Affairs, né? Isso acompanhou um pouco até a história da Prospectiva. E aqui estou, né? Agora, dia 26 de novembro, eu completo 3 anos de Prospectiva. Mas esse é um pouco da minha carreira. Então, assim, ela basicamente se deu aí na comunicação corporativa, ou em agências ou em empresas. E agora em múltiplos setores. Isso é muito interessante para o profissional de RIG, porque vai pegando experiências aí, como você falou, não só em agências, mas também, né, em outros segmentos, varejo, 4 rodas. É bem legal isso, e isso acaba somando na experiências, né, interessantes para o profissional de RIG. É bastante comum aí os bons profissionais de RIG não terem assim uma carreira apenas num segmento, num setor, né? Você
diversifica a atuação em várias indústrias, em múltiplos segmentos, e isso acaba ajudando esse profissional ali na hora que ele está enfrentando desafios que às vezes se repetem, ou você pode pegar experiências passadas em algum outro segmento e se inspirar para resolvê-las no outro atual segmento que você está. Muito legal isso. Bacana. E aí você chegou na Prospectiva há 3 anos e está com essa missão de organizar o lado da comunicação. Conta para a gente um pouquinho esse momento da Prospectiva, porque a gente conhece a Prospectiva, é um dos patrocinadores do Origem também, nas conversas aí com os sócios, com os Ricardo, só tem Ricardo, será que né, Ricardo Senes, outro Ricardo, você também é Ricardo, então a empresa dos Ricardos aí, a gente conversando, o Ricardo Senes tinha me contado desse movimento, do movimento de internacionalização que a Prospectiva também começou a fazer. Agora, o que eu acho interessante nessa colocação que você fez? A gente já conversou aqui com outras empresas, também patrocinadoras do Origem, e o caminho foi ao contrário, ou seja, eram empresas de comunicação que criaram uma ramificação específica para prestar um atendimento de relações institucionais e governamentais. Aqui na Prospectiva foi o oposto, ou seja, você já tinha aquela expertise, aquela tradição de atuar em RIG, e agora resolveram dar um foco para, como você mesmo falou, organizar aí o atendimento também dessa área que eu chamo de co-irmã, que é comunicação, né? Se você olhar assim nas empresas, nas atuações, você tem algumas áreas co-irmãs, né? RIG tem essa característica de ser uma área transversal, de atuar em contato com múltiplas outras áreas da organização, e acaba falando e trabalhando em conjunto com áreas co-irmãs, como, por exemplo, jurídico, como, por exemplo, compliance, como, por exemplo, ESG, ou responsabilidade social corporativa. Então, como é que está esse momento da Prospectiva, como é que vocês estão vendo e principalmente comunicando para o mercado essa ideia de ser ali talvez um one-stop shop, né? Você tem clientes que já têm uma demanda disso, mas, poxa, eu queria reforçar essa estratégia de RIG por meio de uma campanha na mídia, ou especializada, ou a mídia em geral. Como é que está sendo desenhada essa estratégia aí da Prospectiva? O que você pode falar para a gente sobre esse movimento? Legal, Rodrigo e Márcio, eu vou dar um passinho para trás aqui, vou contar rapidamente a história da Prospectiva para os ouvintes aqui ficarem contextualizados, né? Mas a Prospectiva, ela é uma consultoria, né, de Public Affairs com presença no Brasil, na Argentina, na Colômbia e no México, e com parceiros em outros países aqui da região da América Latina. Somos mais de 130 colaboradores e hoje a gente está com uma carteira aí aproximadamente de 90 clientes e projetos, tá? Durante o ano. Aqui no Brasil, os nossos principais escritórios ficam em São Paulo e Brasília, né? Sendo Brasília o maior. Eu tô aqui em São Paulo. Mas eu vou passar rapidamente pela história da Prospectiva, porque ela vai servir de gancho para a gente avançar aqui na nossa conversa. Mas assim, lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, a Prospectiva nasceu com o objetivo de fazer análises políticas e algum tipo de advisory para clientes, assim, de aconselhamento. Depois de quase uma década, né, com esse portfólio, a empresa evoluiu para uma consultoria de HelGov, e aí com o portfólio tradicional do mercado, né, monitoramento de temas, né, o issue management, o advisory e projetos de advocacy. Mais recentemente, há pouco mais de 3 anos, que coincide um pouco com a minha vinda para cá, a Prospectiva resolveu ampliar seu posicionamento e seu portfólio, incorporando comunicação estratégica e resolveu expandir para a América Latina. Tá? Então, os 2 movimentos mais recentes da Prospectiva foram esses. Sair de uma empresa tradicionalmente de HelGov para passar a ser uma empresa de Public Affairs, e aí, Rodrigo, vai muito ao encontro com o que você falou, que a gente deixa de ter um olhar centrado apenas no poder público e começa a olhar todo o ambiente de influência e todos esses outros públicos que acabam formando opinião ou pressionando o tomador de decisão. Tá? Então essa é a grande guinada e é aqui um pouco a função da área de comunicação também. E essa expansão geográfica, né? Então a gente começou primeiro por Bogotá,
que é o nosso primeiro escritório mais robusto fora do Brasil. Depois a gente abriu um escritório em Buenos Aires e o ano passado a gente abriu o escritório na Cidade do México. Tá? Então, esses foram os últimos grandes movimentos. Mas essa mudança da Prospectiva, ela vem embasada nos seguintes aspectos, né? Por que a Prospectiva resolveu fazer isso? A primeira delas foi uma questão de alinhamento a práticas internacionais. Então, a partir do momento que ela optou por ser uma empresa Latam, ela identificou que grandes grupos de comunicação já possuem uma estrutura e uma visão integrada entre o que a gente chama no mercado de PR, né, que é o Public Relations, e o PA, né, que é o Public Affairs, bastante consolidado. Então, se você vai principalmente, se você olha nos Estados Unidos ou na Europa, esse conceito de Public Affairs ele já traz a comunicação embarcada. Aqui no Brasil, talvez fosse um pouquinho diferente, acho que o PR conseguiu se consolidar e crescer de uma maneira independente, assim. Então, o primeiro aspecto que eu queria trazer é esse alinhamento a práticas internacionais que a Prospectiva estava buscando. O segundo motivo foi atender às necessidades dos clientes. Então, assim, a gente começou a perceber que tinha espaço para a gente oferecer algumas estratégias e algumas entregas de comunicação para os projetos que a gente já desenvolvia para os clientes. Então, quando a gente montava projetos de advisory ou projetos de advocacy, a gente percebia que sempre tinha uma lacuna sobre o que o cliente também poderia fazer do ponto de vista de comunicação, né? Que desenvolvimento de narrativas customizadas para cada grupo de interesse, estratégias de PR, de assessoria de imprensa, de relacionamento com veículos, de branded content, de eventos. Então, tinha ali uma lacuna que a gente precisava preencher. Esse foi a segunda razão, né? E veio a calhar, porque a gente começou a perceber também uma tendência de mercado. E aí eu queria até trazer um pouco essa discussão aqui para o nosso podcast, para ver se vocês concordam também, porque o que a gente identificou foi que algumas empresas, inclusive do ponto de vista de governança, começaram a agrupar essas diferentes disciplinas, né? Que eu estou falando de HelGov, do RIG, e de comunicação. Então, começaram a se criar as vice-presidências de assuntos corporativos ou de relações institucionais. Então, a gente começou a perceber alguns executivos já com os dois chapéus, né? Então, a gente, tem uma oportunidade, tem um nicho de mercado aí para a gente explorar. E, obviamente, a gente lendo o mercado, vendo que as agências de comunicação, né, também faziam esse movimento de abrir os seus braços de HelGov, a gente falou, por que não a gente também abriu o nosso braço de comunicação dentro do conceito de Public Affairs? E foi assim que a gente construiu a área e que a gente está 3 anos aí, desbravando um pouco esse mercado, tá, gente? Excelente, Ricardo, e é uma tendência, como você falou, internacional, sim, aquilo que eu falei de empresas de comunicação, abrindo essa área específica de RIG, e o movimento que vocês estão fazendo também, né, de ser uma empresa tradicionalmente de RIG, que está abrindo esse lado de comunicação ou public affairs, e esse lado da nomenclatura, eu confesso para você que eu me divirto com isso, porque cada vez que você puxa, você aparece mais, você consegue mais terminologia, você não faz ideia da lista de terminologias diferentes. E eu resumo tudo isso nessa estratégia integrada de defesa de interesses. Um chama de advocacy, quando o interesse é da sociedade, de um determinado grupo, ou quando você faz uma defesa de interesse para um grupo econômico, uma empresa, aí você chama de lobby, mas aí não pode chamar de lobby, porque o lobby tem um aspecto negativo, tem que chamar de HelGov, mas espera aí, não é só HelGov, porque não é só governo, tem institucional, então chama de RIG. Cara, e Public Relations, Public Affairs, Corporate Diplomacy, é muito, muito, muito interessante, mas você resume tudo isso à defesa de interesses, né, legítimos, de forma técnica e usando múltiplas ferramentas. E aí o lado da comunicação encaixa como uma luva, porque além daquela abordagem direta, você tem aquelas abordagens indiretas, você tem ali uma defesa reputacional com um estudo, com uma matéria que você publica. Então, muito legal ver esse movimento, porque realmente é uma tendência e interessante, a gente explora daqui a pouco esse lado do internacional também, porque é uma outra tendência as organizações irem se expandindo e
para passar a bola aí para o Márcio, eu só vou fazer um comentário e eu queria também agradecer aqui de público a Prospectiva, porque foi uma das empresas que, com essa atuação de além do Brasil, Argentina, Colômbia e México, que já é o segundo maior mercado na região aí envolvendo o RIG, da presença e da comunicação que foi feita para o jovem em RIG. E a gente mais para frente vai coletar de você aí algumas ideias para o jovem que está entrando nesse mercado. Mas eu queria agradecer porque também a Prospectiva foi uma das que divulgou para os seus jovens contatos nesses países e resultou nesse ano com um recorde, né? Dando aqui um pequeno spoiler, mas esse ano será um ano de recordes do Origem. Um dos recordes foi exatamente ter mais de 50 inscrições no Prêmio Jovens Talentos. Então, queria agradecer aqui porque essa divulgação dos contatos da juventude de RIG proporcionou também, contribuiu para a gente chegar em um desses recordes, que foi o número de 53 inscrições de jovens talentos, muitos dos quais também vieram de outros países. Márcio, o que você colocaria para o nosso convidado? Eu acho que a gente está num caminho muito bom aqui e eu fiquei curioso quando o Ricardo mencionou a questão justamente dessa integração, porque eu faço aqui um exercício de ficar tentando entrar na mente do nosso ouvinte, né? E isso é algo que chama atenção. Então, uma integração importante entre comunicação e RIG, diretorias, vice-presidências sendo criadas para integrar esse assunto. E aí eu queria que você explorasse um pouquinho, Ricardo, justamente esse papel da comunicação estratégica em RIG. Quer dizer, na sua opinião, quais são os elementos-chave para uma boa comunicação, um trabalho bem feito de comunicação e bem alinhado com o trabalho de RIG? Boa, Márcio, obrigado pela pergunta, obrigado, Rodrigo, aí pelo agradecimento do Origem. Enfim, é um prazer participar. Então, tudo que fomenta o mercado, tudo que faz o desenvolvimento desse mercado, a gente apoia e sabe a seriedade aqui do trabalho de vocês. Então, vou repassar aí o agradecimento para os meus colegas. Até falando da nomenclatura do Rodrigo, antes de te responder, Márcio, aqui claro. A gente até criou uma nova nomenclatura, viu, Rodrigo? Mais uma, boa, vou anotar aqui, manda bala. Não, na verdade, a gente colocou a comunicação junto com o engajamento e com o aconselhamento, e a gente meio que está chamando agora de a nossa área de influência. Influência, ok. É a nossa área de influência. Então, assim, quando a gente junta as estratégias de comunicação com todas as estratégias de engajamento e de aconselhamento, a gente está envelopando isso assim como a nossa área de estratégia de influência. Okay. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Márcio, na verdade, o que a gente acredita, né? Então, assim, como a Prospectiva ela tem um know-how, aí uma expertise de mais de 20 anos sobre o poder público, sobre políticas públicas, a gente, para a nossa atuação de comunicação se diferenciar no mercado, a gente precisa estar muito plugado com essa inteligência, porque senão a gente acaba entrando num mercado que é super consolidado e super forte, que é o mercado de PR tradicional. Então, o que a gente precisa sempre garantir? Que a gente consegue ter um olhar customizado para grupos de interesse dos nossos clientes. E aí a gente bebe um pouco dessa expertise da Prospectiva. Então, o meu time de comunicação, em todos os projetos, ele não faz nada sem alinhar com as gerências temáticas que a gente tem aqui dentro, né? A Prospectiva tem gerente de mineração, gerente de energia, gerente de indústria, gerente de alimentos e bebidas. Então, assim, a depender do projeto, o time de comunicação bebe da fonte desse time, que é o time que faz o issue management, o monitoramento ali das políticas públicas. Então, a gente está totalmente plugado para conseguir agregar valor para o cliente no final do dia. E aí a gente lança a mão das ferramentas, né? Então, olha, para aquele pleito daquele cliente, a gente vai sugerir um pacote específico de algumas ações de comunicação. Para aquele outro cliente que eventualmente precisa de uma outra natureza, a gente vem com outro pacote. Então, assim, a gente tenta trazer esse conhecimento do público e tenta entregar alguma coisa muito customizada, muito tailor-made para o nosso cliente. Isso é um pouco o nosso posicionamento de comunicação, para a gente se diferenciar e para o cliente ver valor ali no final do dia, né? Então, é aquilo, eu tenho, dentro de um mapeamento de stakeholders,
eu tenho uma matriz de narrativas específicas para cada grupo de stakeholders, se é detrator não é uma palavra que a gente está usando mais, mas se é um aliado, se é alguém que é contrário ao pleito ou não, e dentro desse microgrupo a gente tenta ainda trazer um pouquinho mais de granularidade também. Tá? Então é mais ou menos assim que a gente acredita que o trabalho tem que ser feito. Tem algum exemplo, assim, algum caso prático que você possa abrir? É claro que tem um lado estratégico aí, fica à vontade, assim, mas dá um exemplo de uma atuação que vocês tenham feito nessa forma integrada aí para influenciar, né, em conjunto. Tem algum case que você queira dividir com a gente aqui? Tem. Mesmo sem dar nomes e tal, dá uma ilustrada no que você está falando, assim, um best case aí que você possa... Não, legal. Tem um case fresquinho que a gente está trabalhando, que é a prospectiva dentro desse pacote de influência. Então, assim, o nosso time de comunicação junto com o time de engajamento, a gente fez um trabalho muito bom para essa agenda do hidrogênio verde de transição energética que aconteceu esse ano no Brasil. Então, o nosso time de engajamento atuou em campo para um cliente, para uma indústria multinacional e para a entidade de classe que essa empresa faz parte, onde a gente, como comunicação, a gente deu todo o suporte na construção de materiais gráficos, na elaboração de conteúdo, no relacionamento com veículos de imprensa. Então, a gente fez um trabalho durante o ano todo que contribuiu aí com a aprovação e com a sanção presidencial do Marco do Hidrogênio Verde, por exemplo. Então, e a gente participou desde o D0, tá? Isso que foi importante, né? Então, desde as discussões estratégicas, quando a gente pensou, poxa, com quem que a gente tem que se relacionar para conseguir influenciar essa agenda e que tipo de conteúdo a gente vai produzir, até mesmo chegar para o cliente que queria ser mais proativo em determinadas situações que não era aconselhável. Então, assim, o acompanhamento constante dessa agenda foi vital para a gente conseguir ter frutos. Então, esse foi um case importante. A gente também ajudou, a gente trabalhou durante 1 ano e meio no trabalho de reputação, de construção de reputação de uma empresa multinacional de fertilizantes, que abriu em março desse ano uma empresa, uma fábrica de fertilizantes, ajudando o Brasil a diminuir a sua dependência dos fertilizantes importados. Então, a gente, num trabalho integrado de roadshows, que a gente chama aqui, ou seja, a gente fez agendas tanto de HelpGov como de comunicação em alguns estados do Brasil e em Brasília, com uma unidade de discurso, com o mesmo conteúdo, enfim, de forma bem alinhada, para construir essa reputação que culminou nessa inauguração dessa fábrica, que contou com a presença do presidente da República, do vice-presidente, de 3 ministros, mais de 45 veículos de imprensa presentes no evento. Eles tiveram uma visibilidade enorme e estão aí atuando no mercado de fertilizantes de vento em polpa. Então, esses foram 2 cases que estão mais frescos aqui na minha cabeça, mas a gente também tem um outro cliente que aí é voltado para a saúde, que é que a gente atua com eles, que é o Movimento Nutrindo Vidas, que é uma coalizão formada por uma indústria e por algumas entidades médicas e ONGs de pacientes que lutam pelo acesso à nutrição especializada para pacientes que precisam. Então, por exemplo, a gente ajuda eles na governança dessa entidade, em toda a governança de comunicação. A gente criou um hot site para eles, a gente criou infográficos, a gente está cuidando do Instagram do movimento para eles, em paralelo ao trabalho que eles fazem de engajamento com o poder público. Então, a gente está sempre ali, olha, vai ter uma audiência pública onde a gente vai levar a pauta. Legal, como a comunicação pode contribuir? Legal, vamos mapear quem vai estar lá, quem que pode ser um aliado, quem pode ser um detrator, vamos preparar um talking points caprichado, vamos fazer um infográfico e depois vamos divulgar o resultado vamos gravar um vídeo pílula e divulgar isso para a rede, para os embaixadores. Então, eu acho que esses 3 cases, eles trazem um pouco assim dessa versatilidade que a gente está adquirindo aqui na prospectiva. Show, excelente. Foi importante para clarificar, e é isso mesmo, essas estratégias integradas e alinhadas, né, fazem parte hoje de uma boa prática de relacionamento, né, como eu sempre falo, não é nem a questão se é o I ou é o G, mas do RIG a gente tem que sempre focar no R do relacionamento. E você mencionou 2 pontos, eu acho interessantes, que a gente sempre recomenda também. Primeiro é o early engagement, né, essa área
pela característica de ser transversal, ela precisa estar envolvida desde o início nas iniciativas da organização. Então, o pessoal pensou ali numa estratégia e tal, chama logo essa área, e se essa área vem com esse conjunto integrado aí de RIG mais comunicação, ajuda também. E uma outra palavra que você usou ali no meio, na sua explanação, que é muito importante também, que é consequência desse trabalho, é a questão reputacional, né? Reputação hoje significa aí valor percebido também, é cada vez mais tangível, né? E aí, nesse contexto, uma pergunta que eu teria, dado que, até pegando o gancho, o tema principal do Origem neste ano de 2024, na sua 6ª edição, é o uso da tecnologia em RIG, né? Então, você tem aí ferramentas de inteligência artificial, outros tipos de ferramenta, até para você saber o que estão falando da sua organização ou do seu cliente, você tem aquela função do social listener, né, que fica rastreando redes sociais, você tem essas discussões todas aí de regulamentação da área, onde RIG também atua. Então, eu queria ouvir de você como é que você encara o papel da tecnologia nessa arena, ou seja, que ferramentas vocês utilizam, de que forma a tecnologia permeia esse tipo de trabalho integrado que vocês estão propondo. Isso porque, dando um início aqui para você contribuir, a tecnologia ela teve um papel e tem, né, de trazer mais informação de uma forma mais rápida e de uma forma muitas vezes até sem custo para todos. Então, é para você, para o seu interlocutor, para o seu público. Então, aquela história, quero saber mais sobre a prospectiva. Em 10 minutos, com algumas ferramentas, você vai ter essa história toda ali mapeada. Quero saber sobre aquele interlocutor, quero entender melhor aqui o Ricardo. E você tem várias ferramentas para mapear isso. E o resultado disso é que é desafiador, porque você acaba tendo, né, um número muito maior de interlocutores, mais diversos, mais exigente, e você vai ter que lidar com isso. Então, como é que você está vendo os desafios e oportunidades trazidos aí pela tecnologia nessa arena, Ricardo? Legal, Rodrigo. A gente tem, na verdade, a gente acaba usando a tecnologia em diferentes níveis, aqui, em diferentes momentos, né? Eu acho que a tecnologia ela começa, por exemplo, com uma ferramenta de social listening, onde a gente, de fato, pluga ali uma temática importante para o cliente, para a gente descobrir se, como e quem está falando sobre aquilo nas redes sociais, ou até mesmo a gente vai atrás de parlamentares, né, ou de alguns perfis específicos para a gente identificar qual que é a posição deles em relação a alguma temática. Então, isso é uma camada tecnológica, mas também a gente gosta de frisar, a gente gosta de analisar isso, né, e de dar um banho qualitativo nesse achado, né. Aí tem um segundo nível de tecnologia que a gente usa, que é o desenvolvimento de uma ferramenta própria de CRM, vou chamar assim, né, de relacionamento com stakeholders, que a gente chama de Prismo, que é uma ferramenta, inclusive, que a gente vende já para alguns clientes. Ela está em desenvolvimento, mas ela já oferece alguns serviços, que é o que a gente consolida todas as informações sobre os stakeholders numa plataforma que é atualizada constantemente de acordo com a atuação desses stakeholders. Então, é como se o Rodrigo Navarro tivesse ali mapeado no Prismo. O cliente precisa acompanhar o dia a dia do Rodrigo e o histórico dele em relação a algumas temáticas e uma camada analítica. Então, a gente também usa bastante inteligência nesse aspecto de trazer essas informações públicas para dentro de uma plataforma e dar acesso a isso para o nosso cliente. E por último agora, né, principalmente aqui na área de comunicação, mas eu também sei que outras áreas nossas têm usado bastante a inteligência artificial para nos ajudar do ponto de vista de encurtar alguns caminhos, né? Nunca como uma substituição da informação final, né? Porque a gente tem aqui regras rígidas, né, de LGPD, de compliance. Então, tudo que a gente usa a inteligência artificial é para
é de informação pública e que depois é tratado individualmente por todas as equipes. Mas a gente já tem usado de forma experimental, não é um processo ainda estabelecido, mas os times acabam usando a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, de dia a dia, na elaboração de materiais, de pesquisas principalmente. Então, eu acho que é um caminho sem volta, né, gente? Eu acho que, na verdade, eu acho que a tecnologia ela não vai substituir o nosso trabalho, nem de comunicação e nem de HelpGov, porque a curadoria humana ainda faz muita diferença, a nossa sensibilidade, as nossas emoções e as nossas coisas, não tem nada que substitua isso na hora de analisar algum material, principalmente em áreas subjetivas como são as nossas, mas a gente tem que aprender a usar a inteligência a nosso favor, né? Então, encurtar caminhos e encurtar processos, diminuir tempo de produção de estudos e outras coisas. Então, não tem nada ainda, além do Prismo, que é uma ferramenta própria, que tem uma função específica, mas não tem nenhum outro processo de uso tecnológico da inteligência artificial na prospectiva estabelecido. Mas a gente já tem experimentado aí algumas coisas. Não sei se eu te respondi aí, Rodrigo, se era um pouco nessa linha, mas eu acho que é por aí. E assim, uma coisa que a gente já tem discutido em alguns comitês de diretoria sobre a capacitação dos profissionais também, né? Em saber usar isso a seu favor e como aplicar isso em trabalhos customizados e estratégicos para os clientes. É isso, esse lado da complementação, né? É importante para você gerar insights e tal, mas sempre nessa linha de como um complemento, não como um substituto. E até a gente costuma brincar que dificilmente você, como profissional, será substituído por um robô, por uma ferramenta de inteligência artificial. Porém, você, como profissional, poderá ser substituído por outro profissional que sabe usar essas ferramentas melhor do que você. É bem por aí, né? Márcio, próxima. Você sabe que esse final de semana eu tive uma oportunidade de estar com o Marcelo Taz, e ele é genial quando ele fala de carreira, de mundo em transformação, e por coincidência estou com o livro dele na mão aqui, Hackeando Sua Carreira, Como Ser Relevante no Mundo em Constante Transformação, está aqui na minha mão. Legal. Fica até a dica aqui já, mas só para concordar contigo, Rodrigo, porque foi exatamente o que ele falou, você não quer ser substituído pela máquina, seja melhor do que ela, né? Saiba usar ela a seu favor e se tornar o profissional que realmente todo mundo procura. Eu queria explorar esse ponto aí, porque tem muita gente que está nos ouvindo pensando assim, Ricardo, nossa, é muita coisa. Eu preciso ser jornalista, cientista político, advogado, o que mais? A gente é um profissional multidisciplinar, né? Um profissional que vai atuar num setor como esse. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Quem você procura? Quem é essa pessoa que não se formou para atuar nesse setor, muito provavelmente, né? Ela teve uma formação direcionada a um rumo mais específico, mas que precisa aprender tudo isso e enfim, precisa realmente ter uma capacidade de enxergar estrategicamente uma visão macro importante e mesmo assim conseguir agir no micro, ali no específico, com entregas bastante pontuais dentro desse universo de compilação de informações. O que você enxerga como um bom profissional? Qual é o rumo a ser perseguido por quem está te ouvindo e falando, nossa, adoraria trabalhar no time do Ricardo? Ótima pergunta, Márcio. Eu acho que a gente ainda não tem uma pré-formatação definida, mas eu acho que assim, o que a gente procura aqui são pessoas ou jornalistas, né, ou do mercado de comunicação, né, não vou restringir ao jornalismo, mas ou o comunicador, ou o cientista político, ou o HelpGover, né? A gente procura que são profissionais que tenham a visão de como funciona o setor, né? Então, por exemplo, eu tenho no meu time uma jornalista raiz, vamos chamar assim, uma jornalista formada e forjada em redação, mas que nos últimos anos se especializou em cobertura política e fez uma pós-graduação, por exemplo, em HelpGov. Então, ela conhece a comunicação a fundo e sempre teve interesse no funcionamento da máquina pública, do poder público. Ela tem conhecimento sobre os stakeholders e como que funciona esse jogo institucional republicano. Então,
E aí a gente também tem, por exemplo, um outro profissional que ele é já publicitário, mas que já trabalhou, por exemplo, em 2 embaixadas. Então ele também tem um outro olhar de relacionamento e de criação de conexões que agrega muito valor para nossas estratégias. Então, assim, por isso que eu te falei, não tem um formato pré-definido, mas a gente busca profissionais que tragam uma capacidade de transitar nas 2 áreas e que possam e que nos ajude no final do dia a pensar soluções para os clientes. Então, assim, como que esses meus conhecimentos e a minha formação vão me ajudar a oferecer um pacote de serviços bacana para o meu cliente. Então, assim, e aí no meio do caminho também a gente acaba capacitando internamente, né? Então aqui a Prospectiva está sempre fazendo workshops internos, cursos que os próprios profissionais dão. Então, assim, o Anderson, que é o nosso gerente sênior de engajamento, ele faz uma vez a cada trimestre, por exemplo, um curso de reciclagem de regimento do Poder Legislativo. Então, nosso time de comunicação vai lá e participa. O time da macropolítica também, periodicamente, abre workshops para trazer um pouco do olhar de como é que as coisas estão acontecendo nessa visão mais macro, que a gente talvez no dia a dia não consiga acompanhar. Então a gente vai se reciclando e vai tentando preencher um pouco as lacunas de todo mundo, para que todo mundo tenha ali um nível médio de capacidade analítica ali e de estratégia. Boa. Esse lado da capacitação eu ia explorar, eu sou um pouco suspeito porque estou na academia há mais de 28 anos e eu sempre, hoje tem um nome bonito para esse negócio, isso que você falou aí, que é o lifelong learning. O pessoal botou isso, aprenda sempre, aprendizado contínuo, e é a mais pura verdade. Você ter ali um gap de conhecimento, vai lá e faz um curso, não precisa ser um curso de longa duração, uma palestra que você veja, assim, que você estude, um livro, como o Márcio colocou ali, você vai suprindo essas lacunas, porque, como a gente viu no papo de hoje aqui, as competências são múltiplas que precisam ser desenvolvidas. Então, não tem um profissional pronto que tem tudo isso. É por isso que eu sempre falo, essa atividade, né, quando a gente fala dela, é uma atividade desempenhada por profissionais de diferentes formações. Tem gente que chama a profissão de... Não é uma profissão, você está criando uma barreira ali de acesso, porque já fala, falando em profissão, tem que ter a formação de advogado para fazer isso. Como aconteceu lá no início, na regulamentação, veio esse papo, só quem tem a carteirinha da OAB, quem tem aí um código de ética por detrás, que pode fazer isso, não, para aí. Tem jornalista que faz isso, tem engenheiros como eu que faz isso, tem, né, que fazem isso, tem advogados, tem até professor de educação física, como o professor Manuel lá da UFMG, que é um dos papas de pesquisa nesse assunto e é formado em educação física. Pô, se você começar a chamar isso de profissão, vai dar uma confusão aí de acesso, né, a essa atividade. Então, eu queria que a gente está caminhando aqui para nossa reta final, e eu acho que uma coisa importante, até voltando no tema do jovem, da capacitação, e você, Ricardo, que já também trilhou caminhos aí por múltiplas indústrias, qual seria a sua recomendação para quem está chegando agora na área, quem está sendo seduzido aí por essa área fascinante, que é a área de relações institucionais e governamentais, com tantos vieses, com tantas lacunas a serem preenchidas? Qual a sua recomendação para esse jovem que está sendo atraído por uma boa remuneração, por uma boa exposição, por um bom planejamento de carreira, que é tudo isso que a área de RIG oferece aí no mercado? O que você falaria para o iniciante na área, seja iniciante jovem de idade, seja iniciante jovem na área em si? Quer dizer, você pode ter um profissional que já é mais experiente, mas está adentrando essa área agora. Então, que recomendações o Ricardo, com base na sua carreira, na sua experiência, daria para esse pessoal? Olha, eu acho que o primeiro deles é chegar de coração aberto mesmo, e de quebrar paradigmas, porque é uma área fascinante e você descobre a importância você descobre a importância do setor e quão relevante ela é
para o desenvolvimento das relações institucionais do país como a gente conhece, das instituições, do fortalecimento das instituições. Estando no dia a dia, você entende o papel que a área de atuação de relações institucionais e governamentais tem nessa construção, nessa maturidade. E eu também acho que o profissional ele tem que chegar e não criar barreiras temáticas. Olha, eu quero ser um HelGov para atuar com lobby, eu quero ser um HelGov para atuar com advocacy ou com comunicação. Não, quebre essas barreiras e aprenda e tente adquirir experiências nessas subdivisões, porque eu acho que isso vai trazer uma versatilidade profissional para você, né, para o jovem ou entrante ou de idade, que vai fazer diferença no mercado, porque vai te dar essa visão multipúblicos, multitemas, vai fazer com que você consiga navegar em diferentes áreas aí da nossa atividade. Eu acho que sim, esse seria meu principal recado, Rodrigo. Boa. Uma pergunta técnica, tem alguma área que a prospectiva não atua de algum segmento? Porque tem algumas empresas que eu sei que, por exemplo, não, tabaco eu não atuo, não, bebidas alcoólicas eu não atuo, não, sei lá, cannabis eu não atuo, não, jogo eu não atuo, sei, tem alguma restrição aí de algum cliente, alguma área que chega a armas e munições também não atuando. Tem algumas empresas que estabelecem algumas restrições dessas e às vezes é até contraditório, não trabalho com tabaco, mas a bebida alcoólica, eu atendo, quer dizer, né? Qual é a lógica? Não vamos entrar nessa seara aqui, mas eu quero saber da perspectiva se tem alguma... Você falou dessas múltiplas áreas e como eu também já atuei em muitos desses segmentos, né, aprendi muito com eles, por mais polêmicos que eles sejam, agrotóxicos, né, eu não vou trabalhar com agrotóxico, né? Tem alguma restrição? Não, hoje. Não temos restrição. A nossa restrição, na verdade... né, a gente tem regras de compliance. Ser uma atividade legal, né, Ricardo? Exatamente, basta ser uma atividade legal estabelecida dentro da lei e que, enfim, cumpra esses pré-requisitos de compliance que a gente passa por todos os clientes, mas não tem nenhuma rejeição a nenhum setor específico. Boa, e para passar aí para o Márcio fazer esse fechamento, eu vou pegar de novo numa palavra, porque você falou de compliance, eu me lembrei. É uma outra área co-irmã, e eu sempre falo isso aqui, você falou, chega de coração aberto, tá? Vou traduzir isso como seja humilde, né? E eu brinco, toda vez eu dou essa dica para o pessoal que já ouve a gente aqui, eu já falo isso muito, ouça mais Beethoven, se você está se achando muito, cara, escuta aí uma sinfonia, um negócio, você pensa que muitos daqueles trabalhos ali já escutou com uma audição já muito ruim, ou então você quer chutar o balde logo, pega a nona sinfonia, que estava completamente surdo, levou anos para fazer, e se depois de ouvir aquilo ali, que não tinha nem luz elétrica, muito menos computador, nem caneta, né, esferográfica para escrever ali, se você continuar se achando muita coisa aí, né, normalmente não é esse efeito que acontece, traz você logo para o chão, mas humildade já apareceu aqui, é chave. Você, quando começa a trabalhar próximo ao poder, seja dentro da organização, que normalmente você tem essa chance, né, de trabalhar ali com poder decisório, lá com o presidente, numa vice-presidência e tal, e também fora, falando com o ministro, com o presidente, com vice-presidentes, né, com secretários, governadores e tal, é fácil, se você não tiver essa noção da humildade, o poder subir a cabeça, e isso acontece no compliance também, sou o cara lá de compliance, cuidado comigo, hein, vou te proibir, vou te investigar, né? Não fala assim. Falo. Não fala quando assim o profissional de compliance. Eu conheço pessoal, não estou dizendo que é a regra, mas tem esses profissionais que se acham assim demais. E quando você junta tudo, aí, cara, é uma confusão maior, porque o sujeito pode ser diretor de legal, compliance e rig, aí, cara, sai de baixo que o cara é Deus no céu e ele na terra. Então, assim, é um exercício diário de humildade que a gente tem que fazer, e eu lembrei disso pelo ponto que você falou de começar. De aprendizado, né, Rodrigo? E a gente aprende todo dia. Em cada relação, cada conexão que a gente estabelece é uma nova lição, é um novo aprendizado, alguma coisa você extrai disso. É isso aí. É muito legal ouvir vocês falarem sobre isso, porque no final se complementam, né? Se você não tiver humildade, você está cheio de certezas. Se você está cheio de certezas, não tem espaço para o novo entrar.
como é que você vai aprender coisas novas se você tem certeza de tudo, né? Então, acho aí. que vocês falaram muito bem. Quer uma dica boa de humildade? Comece a fazer um esporte novo. Eu comecei a jogar tênis aos 46 anos. Está sendo um exercício de humildade todos os dias. Ou esporte difícil para se aprender a fazer aquilo com excelência. Eu queria encerrar o papo parabenizando o Ricardo. Ricardo, parabéns pela clareza. Realmente foi muito legal poder te ouvir. Gostei dessa dica final onde você trouxe essa questão da mente aberta e da identificação de um propósito mesmo, né, na atividade, quando o profissional mais jovem tem essa chance de enxergar o trabalho acontecendo e a importância que realmente essa área tem para o Brasil e para o mundo. Parabéns, obrigado. E se você quiser deixar onde as pessoas podem te encontrar, se tiver um canal de comunicação oficial aí, o site também da Prospectiva, por favor, fica à vontade. Não, maravilha. Quem quiser me achar, eu estou no LinkedIn, Ricardo Torreglosa. Então eu estou por lá, só me chamar no inbox, me manda uma mensagem, vamos marcar um café. O site da Prospectiva é o prospectiva.com. E é isso. Fico à disposição, agradeço o espaço aí. Foi ótimo o bate-papo. Espero participar mais vezes. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Márcio. Obrigado, senhores. Muito legal. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você tiver realmente apreciado o papo de hoje, lembre-se de deixar um like neste vídeo e, é claro, se estiver nos ouvindo pelas mídias de áudio, avaliar o Origem Talks aí no Spotify ou, enfim, na sua mídia de áudio favorita. Para saber mais sobre o Anuário Origem, você pode acessar anuarioorigem.com.br. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Origem Talks.